Quando a gente pensa no tempo, né, e eu me lembro sempre da frase do poeta, né, o tempo não para. Né? E há um livro também precioso do François Hoche, que chama-se O Tempo e o Direito. E a gente pensa pouco sobre a inter-relação entre esses fenômenos. Mas antes da gente pensar na relação entre o tempo do tempo como elemento, como componente que interfere no ciclo das escolhas públicas, eu queria fixar uma premissa que é minha para a construção do meu raciocínio. Quer dizer, a meu sentir, a Constituição de 88, investindo, né, de um lado investiu nos compromissos valorativos, mas de outro lado ela investiu na função de controle, mas mais do que isso, na ideia de um sistema de controle. Quer dizer, não estamos só falando em distintas estruturas institucionais cometidas de deveres relacionados com o controle, mas a lógica da Constituição era que a atividade de controle fosse exercida como sistema. Vejam que a arquitetura constitucional no campo de controle, aqui estou falando controle em sentido amplo, né? É natural que no Tribunal de Contas, quando se fala em controle, a gente sempre identifica com o Tribunal de Contas, mas eu estou falando da função, estou falando do sistema. Né? Então vejam que a arquitetura constitucional nesse campo é intrincada. Nós temos um conjunto múltiplo de instituições às quais se cometeu diversas facetas do exercício da atividade de controle. Há um texto também de que eu gosto muito, quem assistir os meus vídeos das minhas palestras vai ver que há algumas coisas que eu sempre refiro, mas é porque são preciosas, são fundamentos ali do raciocínio da gente. Há um texto que eu gosto muito do Werner Viana, chama-se A Constituição de 88, O Terceiro Poder e a Constituição de 88, onde ele descreve um pouquinho o ambiente de formulação da Constituição de 88, e ele diz, olha, estas estruturas de controle que a Constituição trouxe estão aí como garantidoras do projeto de transformação constitucional. Né? Então elas estão aí porque a aposta da Constituição era naquela transformação, mas a Constituição sabia que podia haver mecanismos que embaraçassem aquele projeto de transformação. O legislador, a quem estava assinalado uma série de deveres, podia não legislar, podia não deliberar. Né? A administração, que tem também uma série de deveres, podia eventualmente não agir. Então, consciente disso, o Constituinte foi lá e disse, olha, ok, vamos estabelecer as órbitas de competência, os compromissos valorativos, mas vamos trabalhar também com um sistema de controle que seja capaz de desobstruir estas eventuais empecilhos, amarras que se ponham no exercício desses compromissos constitucionais todos. E vejam, por que eu destaco que a ideia da Constituição é de sistema? Né? Porque estas instituições elas têm visões complementares, têm funções complementares. Então você vai ter, na Constituição de 88, o Ministério Público, por exemplo, que é uma instituição de controle com uma tarefa específica que é de representação da sociedade. Você vai ter a Defensoria Pública, que também é uma instituição de controle, com uma representação específica que é de proteção dos vulneráveis, né? Que guarda em alguma medida uma relação de complementariedade com o Judiciário, que tem função contramajoritária. Né? Você vai ter uma dimensão técnica da representação democrática, que são os tribunais de contas, cada uma com uma perspectiva, cada uma examinando o funcionamento e a racionalidade da administração a partir de uma perspectiva diferente. Então a ideia era constituir um sistema que trabalhasse estabelecendo essas relações complementares. Mas um problema que se pôs em relação a esse projeto constitucional, e eu acho que a MINDB tenta enfrentá-lo, um problema que se pôs foi que, num primeiro momento, para consolidar o seu papel de instituições de controle, muitas delas entraram numa coisa muito autorreferenciada, muito eu em mim mesma, né? Eu sou o titular do controle. Né? E aí as relações, ao invés de serem complementares, sistêmicas, de auxílio recíproco, elas viraram, ao contrário, isoladas, adversariais às vezes. Todo mundo quer um controle para chamar de seu. Esse é meu, isto sou eu que vou fazer. Você não entra aqui, isso é tarefa minha. Né? Com isto, a gente perde esta lógica constitucional de controle como sistema. Né? A gente tem outras desfuncionalidades do sistema. Né? A gente tem superposições,
a gente tem subjetivismos, a gente tem outras desfuncionalidades. Mas uma que eu acho que a lei veio responder, e aí agora volto ao tema do tempo, é que estes múltiplos agentes do sistema de controle, eles estão posicionados no tempo em momentos diferentes. Então, a administração normalmente estará lá no início, né? A administração deflagra uma iniciativa. Depois dela, virá alguma instituição de controle, pode vir o Tribunal de Contas, pode vir o MP, podem vir os dois, né? E depois disso, pode vir o Judiciário, também como instituição controladora. Vejam que aí, quer dizer, essa circunstância de que o local no tempo é distinto, faz com que o horizonte de compreensão dos problemas e das soluções oferecidas também seja distinto. A administração agiu no primeiro momento, em que o nível de compreensão do problema era 2, 3, né? Comentava eu no almoço. A primeira porta onde o problema bate é a da administração. A administração tem que dar a resposta. E a administração tem que dar a resposta já. A administração, diferentemente do legislativo, não pode dizer, peraí que eu vou consultar. Peraí que nós estamos amadurecendo. Vista o MP. A administração não tem nenhum desses expedientes. A administração tem que dar a resposta. Com os elementos de que ela disponha. Com conhecimento parcial da realidade. Com conhecimento parcial das alternativas de solução. Então, ela opera num determinado ponto do horizonte de compreensão. As estruturas de controle que ingressam depois já entram no momento em que o universo de conhecimento, o grau de conhecimento sobre o problema e sobre os efeitos da suposta solução é diferente. Ah, agora eu já sei que esse problema tem mais esse aspecto, tem esta interseção. O problema A tem esta interseção com o problema B, que eu não tinha percebido antes, tem essa relação de matricialidade, né? O agente de controle que ingressa depois, ele já tem alguma avaliação dos efeitos da opção administrativa, né? E essa estratégia não se revelou boa. Essa estratégia está interferindo negativamente naquele outro programa de ação de maneira desastrosa. Ou ao contrário, essa estratégia é muito boa, a administração se escolheu bem, né? Vejam, né, que isto acontece no dia a dia da administração. Um outro elemento que, a meu sentir, a LINDB tenta de alguma maneira tratar, ou pelo menos trazer à discussão, é a reconfiguração do tempo, né? Quer dizer, o tempo entra, traz essa distinção de visões para os vários agentes que interferem nas escolhas públicas, e esta ideia mesmo de tempo hoje já é distinta, né? E eu trouxe duas figuras distintas, o tempo acelerado e o tempo infinito, né? O acelerado e infinito, né? Dizia eu, bom, acelerado por quê? Porque as coisas estão acontecendo com uma rapidez que a gente não consegue acompanhar, né? E, como eu disse, a primeira porta onde o problema bate é da administração. Eu costumava usar como exemplo para isto, um exemplo que já está ficando velho, o tempo não para, né? Que era o exemplo do Uber. Quer dizer, quando a tecnologia nos permitiu criar aplicativos que empreendessem a esta interligação entre usuários interessados em oferecer serviços, onde é que esse problema bateu primeiro? Na administração. Pode, não pode, tem que ter permissão, não tem que ter permissão, o mesmo regime do táxi, não é? Como é que é? Papapá. Mas esse exemplo já está ficando velho. Vou usar um exemplo que agora é mais novo e que é mais assustador. Que é o carro que se dirige sozinho. Carro automático. Autônomo. Obrigado. Né? O carro autônomo. Tem que ter... O dono do carro autônomo tem que ter carteira de habilitação? Não é ele que dirige. Não, mas ele eventualmente pode dirigir, porque o carro autônomo comportará eventualmente a condução humana. Então, então tem que ter ou não tem que ter? E se alguém que não tem a carteira pode ter, se tiver suspensa, né? Meus amigos, isto vai bater as nossas portas amanhã.
A gente acha que não, né? Aí, Vanice, isso vai demorar. Vai não, isso não vai demorar, não. Não vai demorar, né? Black Mirror já é hoje, né? Está acontecendo hoje, né? E aí a administração vai ter que decidir, mas o que a gente sabe sobre carro autônomo? A gente mal sabe o que é. Eu não sabia nem o nome, precisei da ajuda ali do colega, né? A administração vai ter que decidir. Aí um carro autônomo vai bater e o dono estava com a habilitação suspensa, aí nós vamos discutir, tem que ser, não tem que ser, tempo acelerado. E o tempo infinito? O tempo infinito tem a ver com o aumento da nossa capacidade de intervenção no futuro. A gente agora pode fazer, né, sei lá, a usina de Três Gargantas, movimentou lá o rio, papapá. Qual o resultado daquilo daqui a 100 anos? Ninguém sabe. Fizeram lá um relatório, nem sei se na China tem isso, né? Mas é possível que tenham feito lá um estudo de impacto. Ok, mas tudo está no prognóstico, né? Daqui a 100 anos, sei lá, o que é isso? Há pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem que destacava que já temos condição de fazer fertilização in vitro. Nasceu a criança, fruto de fertilização in vitro, a mãe com 63 anos. Qual o resultado disso? Não sei. A gente sabe o resultado hoje. Qual é o resultado disso daqui a 50 anos? Nesta criança, nas outras crianças que venham a nascer, porque esta tecnologia agora é possível. No nível de natalidade, porque a gente agora pode fazer com que pessoas com 60 anos tenham filhos. Qual o resultado? O nosso sempre tão falado, combatido e sofrido sistema de previdência, né? Qual o resultado disso? Não sei. Tempo infinito. Então vejam que esta interseção do tempo, ela tem impactado fortemente na atividade da administração e tem que impactar na atividade do controle. Porque toda ação de controle ela é temporalmente localizada, né? Eu controlo hoje com as informações de que eu disponho hoje sobre o que aconteceu. E até o meu juízo de controle também é sujeito à intervenção do tempo. Eu hoje formulo um juízo de controle que me indica suspender a atividade. E daqui a algum tempo eu posso chegar à conclusão de que não, os efeitos da suspensão são piores do que os efeitos da continuidade. Então, penso que um dos elementos que a 13655 tentou atacar é essa questão da assincronia. Vanice, não há nenhuma referência a tempo na LIDE, viu? Você está viajando, né? Veja, quando ela fala em consequências, ela já traz a dimensão do tempo, né? E, a meu sentir, o investimento que ela faz no declínio, em conhecer-se a racionalidade, é um investimento que traz essa questão do tempo. Olha, naquele momento do tempo, com aquelas informações, o exercício de racionalidade que eu, administração, formulei, e era possível formular, foi este.